Olha, no próximo dia 23 desse mês de abril, teremos então o aniversário de Jorge de Lima. Nasceu em 1893, no município de União dos Palmares, aqui no estado de Alagoas. O poeta alagoano estaria completando 130 anos e será alvo de uma sessão solene para discutir a sua vida e a sua obra na Assembleia Legislativa de Alagoas, uma sessão solene que foi a pedido do deputado doutor Vanderlei Neto, cirurgião cardiovascular de muito prestígio no Brasil e fora do país também, e que traz à tona uma discussão extremamente relevante. Quem foi Jorge de Lima? Quem é Jorge de Lima e a sua obra? Uma obra que atravessa os muros de Alagoas e do Brasil e que ganhou o mundo e que, a partir de agora, a gente passa a conversar com o ator e diretor de teatros Francisco de Assis, ou Chico de Assis, como é melhor conhecido aqui em nosso estado. Chico, é um prazer tê-lo aqui no CBN Maceió. Um bom dia. Bom dia, muito grato a você, a Rádio CBN, aos ouvintes que estão aí do outro lado nos escutando, enfim. E falar sobre Jorge de Lima é uma maravilha, né? E um orgulho muito grande desse grande artista brasileiro ser alagoano e ter nascido na cidade de União dos Palmares, a terra lá da Serra da Barriga, do Zumbi, de Dandara, enfim. Então, um prazer enorme, satisfação. Bom, nessa sessão, que acontece já na próxima segunda-feira, uma sessão solene na Assembleia Legislativa de Alagoas, no próximo dia 17, às 10 da manhã, estão todos convidados a participar dessa sessão, porque vai falar não só do poeta, mas vai falar do médico, do político, não é? Que foi Jorge de Lima, um homem que de fato estava bastante adiante do seu próprio tempo. Uma sessão que vai contar com a participação de muita gente que conhece muito sobre Jorge de Lima, não é, Chico? Exatamente. Aqui estarão lá o Niraldo Farias, o Cláudio Rodrigues, que é um estudioso da obra do Jorge de Lima também, nosso queridíssimo amigo, que está lá no Rio de Janeiro, inclusive está nos ouvindo agora. Olha, e vai conversar com a gente, o Cláudio. Eu quero só lembrar que teremos lá o reitor da Universidade Federal de Alagoas, já confirmou, o professor José Aldo Tonholo, o reitor da Universidade de Ciências da Saúde do Estado de Alagoas. Afinal de contas, Jorge de Lima também foi médico, atuou na área da saúde. Sim. Reitor Henrique estará conosco. E Cláudio Rodrigues, que já está na linha, passa a conversar conosco, poeta, romancista, jornalista, compositor, cineasta, produtor cultural e uma das maiores autoridades em Jorge de Lima nesse país. Cláudio, é um prazer tê-lo aqui no CBN Maceió. Um bom dia. Bom dia, Tassi. Tudo bom? Bom, tá tudo tranquilo. Cláudio, quando a gente fala sobre Jorge de Lima, nós estamos falando sobre quem foi, quem é Jorge de Lima. Cláudio. Vou dizer para mim, e a partir das coisas que eu costumo estudar, né, e ler e acompanhar do Jorge de Lima, mais de 40 anos eu acompanho a obra e a vida de Jorge de Lima. Ele é o poeta brasileiro mais representativo da nossa cultura, né? Não só por ele ter nascido neste lugar que é emblemático do Brasil, mas também por ele ter uma sensibilidade muito grande. Ele começou a escrever ainda muito. Jorge de Lima é como a personalidade dele nunca o escritor, para dar um exemplo, né, romancista ao mesmo tempo, né? Eu costumo até compará-lo com Fernando Pessoa, poeta português, né? Então, uma das coisas que eu acho mais interessantes na trajetória dele é que, quando ele voltou do Rio de Janeiro, formado em medicina, ele voltou para Alagoas, ele se destacou imensamente já no primeiro ano, não só como médico, mas como escritor.
e imediatamente. Olha, a gente vai refazer esse contato com o Cláudio Rodrigues, de modo que a gente possa conhecer um pouco melhor sobre a vida e a obra de Jorge de Lima, e a gente vai lembrar de tantos poemas, né? De tanta coisa boa e rápido, né? Numa performance muito rápida. Pois não, Cláudio, você falava sobre Jorge de Lima e sobre ele chegando a Alagoas depois de ter concluído aí o seu curso na medicina. Pois não, Cláudio? Sim, e ele chegou, ele logo se tornou muito conhecido, né, não só como escritor, mas também como médico, e uma profissão alimentou a outra, né? Assim, a fama dele como escritor levou ele a ser chamado para ser o médico do governador e do pessoal da elite. E agora, o que tem de interessante é que a vida inteira que Jorge Lima, ele sempre exerceu todas essas atividades ao mesmo tempo. Ele, como médico, ele tinha os pacientes dele a partir das 8 da manhã, mas ele sempre tirava 2 horas antes para atender de graça os que não tinham como pagar a consulta, né? E aqui no Rio de Janeiro, já nos anos 40, ele foi eleito vereador, e durante 2 anos ele exerceu o cargo lá de presidente da Câmara dos Vereadores, e ele foi eleito graças aos votos do pessoal do sindicato dos choferes, que ele atendia no sindicato do pessoal, e todo mundo adorava ele, né? Então, é uma figura assim, que a gente precisa redescobrir, porque ele ainda hoje é uma figura central na cultura brasileira. Olha só, Cláudio, você vai estar conosco, né? Na segunda-feira, dia 17, aqui em Maceió, Cláudio? Sim, vou estar aí na segunda-feira, na quarta-feira na Academia Alagoana de Letras. Vai ter também União dos Palmares, um evento, o Chico pode falar melhor sobre isso. Então eu vou estar participando durante a semana inteira de alguns eventos em torno do Jorge Lima, né? Esse ano são 130 anos de nascimento e 70 anos de morte. Então a gente não pode deixar passar em branco essas datas, né? É verdade. Chico, bom, nós temos uma programação, né, Chico, que vai aí da própria sessão solene, que é o início dessa programação na segunda-feira, a partir das 10 da manhã na Assembleia Legislativa de Alagoas, mas tem muita coisa acontecendo não só aqui em Maceió. Sim, de início agradecer aí a participação, tá vendo, do Cláudio, e nós somos amigos de muitos anos, e o que nos uniu foi exatamente a obra do Jorge de Lima. É interessante, primeiro agradecer também ao Vanderlei, Dr. José Vanderlei Neto, que abriu as portas lá da Assembleia Legislativa, todos os deputados que aprovaram, né, essa sessão solene, e o presidente da Assembleia, enfim. E o Vanderlei é um deputado que tem muita identidade com isso, um médico como era Jorge de Lima, um humanista, um homem de um coração extraordinário, que até cuida do coração dos outros também. E, além de tudo isso, é um sujeito extraordinário, cidadão maravilhoso, um grande amigo. Então, nós, artistas, assim, temos muito a agradecer ao Vanderlei, ao Dr. Vanderlei, por esse momento. Mas tem uma programação em curso. Primeiro, a abertura disso tudo vai ser lá na Assembleia Legislativa, nesse momento do dia 17, da segunda-feira, às 10 da manhã. Logo após, 2 dias após, haverá uma atividade lá na Academia Alagoana de Letras, no dia 19. Depois vai haver lá em União dos Palmares, no dia 20, a abertura da Semana Jorge de Lima, lá em União, com atividades diversas. A partir do dia 3 até o dia 6, lá em Penedo, vai haver também a Festa Literária de Penedo, a Flipelô, ou Flipenedo. E essa Flipenedo vai ser em homenagem ao mestre Jorge de Lima também. Então, e durante o ano inteiro nós teremos a Bienal, fazendo homenagem para o Jorge de Lima, a Bienal da Universidade Federal de Alagoas, também palestras na UNEAL, enfim, lá no IFAL, e teremos atividades diversas. Vai ter um samba
no Mercado 31, promovido lá pelo Ibonan Rocha, no dia 22, no sábado, que será em homenagem a Jorge Lima, com as escolas de samba, enfim. Olha só, Jorge de Lima também é samba, né? O Cláudio está aí nos ouvindo. Quais são as características da obra e do próprio Jorge de Lima que a gente pode elencar aqui, Cláudio? Ele é um escritor que ele é muito generoso, em geral, e ele tem um olhar muito amoroso com relação às pessoas mais desvalidas da sociedade, né? Os menos agraciados com os bens sociais, né? Por exemplo, a editora Companhia das Letras, ela é um guarda-chuva de editoras, e pela Alfaguara, que é uma dessas editoras, né? A editora está lançando a obra de Jorge Lima inteira a partir de agora. Então, o primeiro livro a sair, que já tem, você já pode encontrar nos sites de livrarias virtuais ou mesmo em algumas livrarias, é o Calunga, um romance social que a história se passa em 1923, mais ou menos, e o Jorge Lima publicou em 1934, né? E nesse livro, ele fala de um Nordeste que as outras obras da época do romance social, que forte foi nos anos 30, né, com Graciliano, Jorge Amado, a Raquel de Queiroz também, o Zé Luiz do Rio. Ele publicou esse livro em 1934 e ele mostra um Nordeste que não está nessas outras obras, né, que é o Nordeste dos manguezais, das lagoas daí, o Nordeste daquelas doenças, né, paludismo, maleita, a falta de saneamento básico. Então, nesse livro, Calunga, que é um romance social, ele fala muito sobre isso. E eu fiquei tão tocado pelo livro, né? Eu escrevi o prefácio dessa nova edição, que saiu agora, né? Eu fiquei muito tocado porque o livro, em termos de literatura, ele antecipa em 20 anos as experiências de linguagem que o Guimarães Rosa fez no Grande Sertão de Veredas, que se tornou uma grande referência mundial. Só que a crítica mesmo não fala do Calunga. Eu acho que talvez por ele ter sido, na época, ele já era um escritor, um poeta muito conhecido por causa de Essa Negra Fulô e outros poemas, né, assim, que ele escreveu dentro da área do modernismo, né. Então ele fala muito dessa coisa do saneamento básico. Então ali você sente que o médico está no ouvido dele falando sobre aquilo. E ele fala de um grupo social que era muito menosprezado na época, que eram os cambembes, que eles chamam de cambembes, que são os descendentes dos caetés, que foram sendo empurrados para essas áreas alagadas, né, pela própria sociedade, né. E aí no final ele acaba falando assim, e daí os cambembes que vieram dos caetés agora se espalharam pelo mundo. Eu acho muito interessante a visão do Jorge Lima, porque a partir desse livro a gente pode perceber o seguinte, que ele atua em vários campos da sociedade, né? Literatura, cultura, saúde, desenvolvimento social, meio ambiente, cultura, né? Enfim, né? E uma sugestão que eu humildemente faço aqui é que os livros dele sejam adotados nas escolas, principalmente esse Calunga e os poemas modernistas, né? Da época modernista dele, porque falam muito de tudo que a gente vive hoje. Tem um panorama do que acontece no Brasil desde sempre, né? E é uma coisa e aponta para vários benefícios que a sociedade pode usufruir, principalmente a sociedade alagoana, a partir de uma atuação inspirada na obra de Jorge Lima. Cláudio, vou fazer aqui uma provocação, porque tive numa roda de escritores e surgiu então o nome de Saramago. Olha, Saramago é um gênio. E alguém saltou de lá e disse, é um gênio, não nego, mas não tem uma invenção de Orfeu. Qual é o significado da invenção de Orfeu para a poética, para a língua portuguesa? Tá, eu posso falar de invenção de Orfeu, então uma historinha aqui. Você sabe, o Saramago é o único escritor em língua portuguesa a receber o Nobel de Literatura, né? Mas o primeiro escritor em língua portuguesa a ser cogitado para ganhar esse Nobel
foi o Jorge de Lima. Em 1948, se eu não me engano, quem conta essa história era o Antônio Olinto, veio um representante da Academia Sueca ao Rio de Janeiro para conhecer o Jorge de Lima, porque a obra dele já era reconhecida lá fora, né? Assim, já tinha outros livros, tinha Invenção, Anunciação e Encontro de Mirafelli, que chegou na Europa na véspera da Segunda Guerra Mundial, e tudo que está ali naquele livro deixou os intelectuais europeus, Paulo Roman entre eles, muito impactados, né? Ele falava de tudo que estava acontecendo, sendo um poeta provinciano do Brasil, né? E outra coisa também, eu fiz um documentário sobre Fernando Pessoa, aliás fiz dois, um em 2000 e outro em 2008. Em 2000, eu fui a Portugal, enfim, entrevistei franceses também, críticos, etc., e todos são unânimes em afirmar que Invenção de Orfeu é o grande livro de poesia do século XX. E não é pouca coisa num país que teve o Fernando Pessoa, né, e que teve outros países, Eliot, por exemplo, mesmo no Brasil teve Drummond e outros mais, né. Então, assim, o Jorge Lima ele é muito reconhecido pela obra dele, e falta a gente, né, a gente valorizar isso. Por que não tocar os livros do Jorge Lima? Alguém fez uma pesquisa no final dos anos 50 e viram que da obra do Graciliano Ramos, geralmente tem 70 edições, da obra do Jorge Lima são 1 ou 2 edições. Isso se explica pelo fato de a obra do Graciliano Ramos, nada contra Graciliano Ramos, só a favor, né? São os 2 grandes pilares da cultura alagoana moderna, né? Mas isso explica muito o ostracismo em que se encontra o nome do Jorge Lima hoje, né? Então, assim, eu faço um apelo, mais uma vez, pensem nessa possibilidade de adotar a obra de Jorge Lima nas escolas. E outra coisa, o Calunga, eu estou fazendo a adaptação para cinema. Uma das coisas que eu vou fazer aí em Alagoas é conversar com produtores de Alagoas, atores, cineastas aí também, gestores públicos, ver se a gente consegue viabilizar esse filme, né? Um filme de ficção ambientado nessa região das Alagoas. Muito bem. Glaufe, muito obrigado, viu, por sua participação. Um ótimo dia para você, a gente te aguarda aqui na segunda-feira, dia 17. Obrigado a vocês, a CBN, a todos que estão aí. O Chico, grande abraço. Um abraço para você também, querido. Até lá. Olha, Glaufe Rodrigues é poeta, romancista, jornalista, compositor, cineasta, produtor cultural e uma das maiores autoridades quando o assunto é Jorge de Lima, que será o tema de uma sessão solene na Assembleia Legislativa de Alagoas, na próxima segunda-feira, dia 17, uma sessão que será realizada a pedido do deputado Dr. Vanderlei, com a participação aqui do ator e diretor de teatros Chico de Assis, de modo, né, Chico, que a gente vai ter filme por aí, né? Exato. Coisa boa, notícia boa, hein? Tomara que tenha Chico de Assis no filme também, porque mundo útil lambeu, Chico. Mundo útil lambeu. Um poema belíssimo do Jorge sobre a Serra da Barriga. Inclusive, é coisa do momento maior que o Jorge inspirou-se para escrever poesia, foi quando ele subiu a serra pela primeira vez, aos 8 anos de idade, a Serra da Barriga. Foi com o pai, os irmãos, e lá, à noite, eles não conseguiram descer, passaram a noite na serra. Por um lado foi um problema para dormir ali, naquele frio da serra, e por outro lado foi um presente, porque ali ele inspirou-se para escrever poesia. Para que as pessoas possam identificar qual foi a poesia. O momento que ele observou a Serra da Barriga foi que ele inspirou-se a escrever poesia aos 8 anos. Olha só, gente, tem muita coisa. Procura Jorge de Lima, você vai encontrar toda a obra com muita facilidade. E ele que fez o Acendedor de Lampiões, que é um poema belíssimo, né? Dele. Belíssimo. Muito obrigado, Chico. Gratidão, querido. Olha, Chico de Assis é ator e diretor de teatros. É assim que a gente coloca um ponto final.